Olá, boa noite para você. Mais um Cartão Verde ao vivo no seu domingo aí para você acompanhar, e agora com estaduais. E o Baiano começou, pessoal. A gente vai repercutir tudo isso aqui hoje no programa, que recebe o técnico do Vitória Sub-23, João Bussi. Seja muito bem-vindo. Boa noite para você, mais uma vez aí fazendo programa com a gente. Boa noite, é um prazer estar novamente aqui com vocês. Também aí para falar um pouquinho da Série B do Campeonato Baiano, Danilo Gomes, que está aqui como técnico do Galícia hoje. Para quem lembra dele aí, que passa pelo Bahia, Internacional e tantos outros times, jogou fora do país, está aqui hoje para bater um papo, para falar um pouquinho da Série B, dessa pré-temporada e falar do Galícia, que tantos torcem para que ele volte a ser um gigante, volte a trilhar o caminho aí de vitórias e trazer alegrias aí para tantos torcedores que andam com saudade aí de ver o Galícia. Boa noite para você, Danilo. Boa noite, obrigado pelo convite. Com certeza estamos trabalhando em prol disso para que essa segunda divisão a gente venha almejar e venha conseguir o nosso objetivo, que é a Série A do Campeonato Baiano. Elton Serra, meu parceiro dos domingos, para falar um pouquinho agora de Campeonato Baiano, que a Copa do Nordeste já começou. Então agora a gente tem os estaduais aí para poder analisar o Baiano, que a gente aqui dá a maior atenção. Como é que você viu aí essa abertura de campeonato, os jogos que já aconteceram, os resultados, ou é um momento só de observar? Boa noite, Ayana, os nossos convidados, a quem está nos assistindo. Ontem teve Copa do Nordeste, né? Porque o Vitória jogou pela Copa do Nordeste. O Vitória ainda estreia no Campeonato Baiano apenas na quinta-feira. Aí o Bussi pode dizer se vai ser ele ou se o Chamusca que vai estar à frente à beira do gramado na quinta-feira. Mas é uma questão mesmo de observação, né? É muito desumano até a gente fazer qualquer tipo de avaliação quando você olha para o calendário e percebe que há 2 semanas esses caras estavam voltando de férias. É muito pouco tempo para se avaliar o que foi feito nessas 2 rodadas. O fato é que, em termos de resultados, Bahia e Vitória não conseguiram vencer na temporada, né? 4 jogos e 4 empates, né? O Vitória empatou os 2 jogos, o Bahia também empatou suas 2 partidas. É um momento de você também observar talvez um jogador ou outro individualmente. O contexto coletivo ainda é muito cedo para você ter um critério, uma avaliação, mas começou, né? Daqui a 1 semana já teremos 6 partidas, né? E aí a gente vai ter um pouco mais de subsídio para saber como vem as 2 equipes para a temporada 2019. E nós temos a tabela do Campeonato Baiano aí, desses primeiros jogos que aconteceram no estadual. Coloca para a gente poder dar uma olhada nos resultados. Bahia de Feira venceu a Jacuipense por 2-1. Esse jogo foi ontem. Aí os jogos de hoje: empate sem gols entre Fluminense de Feira e Bahia, jogo que terminou nesse instante, 2-2, Juazeirense e o Atlético de Alagoinhas. Jequié venceu Jacobina por 1-0. Aí tem o jogo que o Elton lembrou bem, aí fechando a rodada, Vitória e Vitória da Conquista. Aí antes de eu passar para você, Elton, para poder a gente analisar esses resultados, deixa eu já perguntar, como é que vai ser esse jogo do Campeonato Baiano? Sub-23, Marcelo Chamusca, João Bussi, como é que tem sido essa divisão de comando, vamos dizer assim, nas competições? Na verdade, essa integração está sendo muito positiva, treinamentos no mesmo horário, Sub-23 com o profissional. Então, nosso objetivo era, nesses 2 jogos da Copa do Nordeste, colocar o Sub-23, dar ao profissional aí deu quase 10 dias a mais de treinamento, de pré-temporada, totalizando aí 25 dias de preparação, que quase beirou aí a 1 mês de preparação, que a gente acredita que seja o ideal para entrar num campeonato. Conseguimos fazer esses 2 jogos, então a gente vê como um saldo positivo, não só para ter mais tempo para treinar, e observações também do próprio Marcelo dentro desses atletas do Sub-23, quais atletas ele vai poder utilizar na equipe profissional. Então a gente vê como um saldo muito positivo todo esse planejamento que fizemos aí para dar mais tempo para ele. Minha gente, eu esquecendo de um recado importantíssimo, a gente tem interatividade hoje, tá? facebook.com/TV Bahia, eu vou abrir aqui para poder ver as perguntas, comentários, participa do programa com a gente para poder passar. Coloca aqui a gente no geral para quem ligou agora a televisão, para quem está acompanhando o nosso portal aqui da TV, João Bussi, Danilo, Elton e eu. Manda sua pergunta aí para fazer parte aí dessa mesa nesse domingo ao vivo aqui no Cartão Verde. Elton Serra, voltando aos resultados, jogo de 4 gols, a gente viu ali pela Camargo, empate sem gols. O que é que dá para
criar de expectativa para esse campeonato baiano? A gente recebeu aqui o técnico do Atlético de Alagoas, o Arnaldo Lira, que falou sobre a estreia, a preparação. A gente viu que foi ali um jogo realmente que o resultado talvez não tenha agradado pela forma que ele criou aquela expectativa no último domingo, quando ele falou da preparação. Como é que você analisa aí os resultados que a gente acabou de mostrar? Existe uma diferença grande entre Bahia e Vitória e as equipes do interior no sentido de preparação, né? São duas equipes que começaram agora contra outras 8 que já estão há mais tempo se preparando, né? Algumas começaram até sua pré-temporada em dezembro. Então, há uma disparidade. Hoje você encontra equipes mais bem montadas ou pelo menos se conhecendo melhor em relação à Bahia e Vitória. A gente viu, eu acho que o grande destaque é a gente ter mais um estádio no futebol baiano, né? A Arena Cajueira foi inaugurada em jogos oficiais ontem, o Bahia de Feira venceu a Jacuipense e é um estádio bacana, um estádio que é uma alternativa interessante, né? Um público menor até do que o Joia da Princesa, capacidade menor. O Bahia de Feira começa bem, talvez aí criando a identidade com o seu estádio e de repente pode ser um lugar onde vai ser muito difícil, né, as equipes vencerem, mas a gente vai ter o complemento da rodada ainda para ver o próprio Vitória da Conquista contra o Vitória, um time que também começou muito cedo sua preparação. Hoje a gente viu o Fluminense enfrentar o Bahia com um time sub-23, né, um time muito jovem contra uma equipe muito experiente que também já vinha se preparando há mais tempo. Acho que nessa primeira rodada, o que dá para avaliar é isso. Você encontrou equipes que já estão há um bom tempo trabalhando e que souberam conquistar bons resultados, principalmente os mandantes, né? No caso do Fluminense, enfrentando o Bahia, um empate não dá para se desconsiderar uma equipe que tirou 2 pontos de um candidato ao título, né? Mas acho que a partir das próximas rodadas, que aí Bahia e Vitória vão começar a se encaixar, o nível físico vai aumentando, e aí a gente vai ver em que situação estarão as equipes do interior na briga pelo campeonato estadual, porque essa primeira rodada só deu para identificar realmente que muitas dessas equipes já estão um pouco mais encaixadas em relação à Bahia e Vitória por conta do tempo de preparação que foi muito maior. Bom, Bahia de Feira e Jacuipense, como a gente viu, abriram um campeonato baiano ontem, melhor para o time de Feira, a gente viu lá o resultado, venceu por 2-1. Aqui a gente tem os lances aí ao vivo para comentar. Elton Serra. A gente estava falando da Arena Cajueiro, né, que é esse estádio. A gente já tinha visto o Bahia de Feira fazer, inclusive, um amistoso antes de começar o campeonato estadual. Mas ontem foi jogo para valer e acabou vencendo por 2-1. É um time que a gente sabe que o Quintino Barbosa é um treinador muito conhecedor do campeonato baiano, do estadual. Conhece muito os times do interior e os jogadores que nesses times aparecem e montam uma equipe competitiva para disputar o campeonato estadual. Acho que o Bahia de Feira entra forte para ser um dos 4 semifinalistas. É claro que a gente tem que olhar com muito bons olhos a equipe do Fluminense, a equipe da Juazeirense e o Vitória da Conquista. Juazeirense, que é um time que ano passado disputou a Série C, então ganhou um know-how interessante aí. Vamos ver como a Juazeirense vem para esse campeonato. Mas o Bahia de Feira é um dos times que vai, sim, brigar por uma vaga na semifinal. Por conta da estrutura que montou, é um time que agora vai ter uma possibilidade de trabalhar melhor seus atletas com essa estrutura da Arena Cajueiro, para, quem sabe, aí ser uma força do interior futuramente. Mas começou com o pé direito, começou bem. A Jacuipense, a gente sabe que é aquela interrogação, é um time que a gente vai ver ao longo do campeonato pelo que vai brigar. Lembrando que é sempre importante falar, né, que o regulamento são 9 rodadas, é um campeonato de tiro curto e os 4 primeiros se classificam para a semifinal, além do último colocado, né, que acaba sendo rebaixado. Então aí vamos ver em que bloco estará a equipe da Jacuipense, se vai brigar a parte de cima da tabela ou se vai brigar para não cair. Mas a gente sabe que as duas situações vão ser muito próximas porque são apenas 9 rodadas. Parabéns aí pela estrutura. Já tinha falado isso quando o Barbosinha chegou a enviar de forma colaborativa fotos e vídeos aí na inauguração do CT. Uma excelente estrutura. A gente vê aí a estrutura da arena. Então, é disso que o futebol baiano precisa para a gente poder desenvolver o futebol aqui da Bahia. Danilo, você que já disputou o Campeonato Baiano, fala um pouquinho do que você tem agregado aí de experiência. Foi formado no Bahia,
agregado da sua experiência de jogador hoje no Galícia, sendo que a gente olha as redes sociais do Galícia, muita informação sobre as categorias de base, então tem sido um trabalho que tem começado justamente já com as categorias de base até o profissional. Como é que tem sido aí esse momento do Galícia? Fala um pouquinho para o torcedor. Na verdade, eu fui projetado pelo Vitória, né, onde eu passei 10 anos. Fui para a Portuguesa de Desportos, onde a gente foi campeão da Taça São Paulo. Eu voltei para o Bahia, onde deu o pontapé inicial na minha carreira como profissional. E daí eu fui para o Inter, Japão, México, Arábia. Rodei muitos times de São Paulo lá, né? E hoje, graças a Deus, eu estou tendo o privilégio e essa oportunidade, junto com o nosso presidente Manolo, fez uma parceria aí com a Cocipa e me fez esse convite do Galícia e eu aceitei. A gente está reformulando, a gente está trabalhando. Graças a Deus estamos conseguindo os nossos espaços cada dia, porque é difícil você trabalhar numa equipe pequena, entre aspas, porque hoje aqui você só tem a referência de Bahia e Vitória e alguns times daqui da Bahia, mas hoje, graças a Deus, a diretoria do Galícia está reformulando, está com outra mentalidade para que a gente venha conseguir os nossos objetivos. Então, está tudo caminhando da maneira que a gente está pensando, né? E agora é só procurar trabalhar, além de mais nada, para que a gente venha conseguir dar esse passo fundamental para o início do campeonato, para que a gente venha ter a sequência e conseguir alcançar o nosso objetivo, que é a primeira divisão. A gente teve a oportunidade de vestir essa camisa jogando em 2013, 2014 no Galícia, onde meu pai também jogou. Então hoje eu me sinto honrado e me sinto realizado de ter vestido a camisa que meu pai vestiu e hoje eu estou como treinador. Então é uma experiência nova, né? Onde eu joguei minha vida toda, era onde eu era mandado e hoje eu tenho que mandar, entre aspas, junto com os nossos companheiros lá, porque a gente, quando passa de uma função de atleta para ser treinador, hoje eu tenho certeza que é totalmente diferente. Mas a gente está assimilando da melhor maneira possível, a gente está conversando bastante com os atletas, com a diretoria e com certeza vamos ter muita alegria nesse Campeonato Baiano da 2ª Divisão. Como é que está a pré-temporada aí para a estreia em março? Nós começamos já, né? Fizemos uma peneira essa semana toda aí e a partir de amanhã vamos começar já com o nosso elenco fechado e vamos fazer uma pré-temporada ainda. Nós estamos analisando o lugar junto com a diretoria, junto com o pessoal da Cocipa, para que a gente venha passar de 10 a 15 dias em um lugar, para que a gente venha se unir, para que a gente venha trabalhar focado, para que a gente venha trabalhar mais concentrado, para que no começo do campeonato a gente não venha ter preocupação nenhuma entre aspas, né? Fora de campo. E com certeza a gente vai estar trabalhando da melhor maneira possível. Está todo mundo lá feliz, contente, que é o mais importante. O Galícia hoje, pela situação que se enfrenta, pela situação que se encontra hoje, em relação financeiramente, e os atletas estão indo com maior amor, com maior carinho, e a gente vê o brilho de cada um, de cada atleta, de cada menino lá, que está querendo crescer no futebol. Então a gente, pela nossa experiência, como a gente jogou, a gente passa para ele, não só na teoria, mas na prática, para que a gente venha junto conseguir esse objetivo maior. E olha só, Fluminense de Feira e Bahia ficaram no empate 0-0. O Tricolor jogou com a equipe alternativa. A gente tem os lances aí, os melhores momentos da partida. Elton Serra, quando a gente tem o estadual e aí o Bahia vai estrear mesmo sendo a equipe alternativa, os torcedores já questionam que a equipe alternativa, ainda assim, na folha e em relação ao orçamento, ao investimento do clube, é maior do que o Fluminense de Feira, nesse quesito. Então, você acha que o torcedor já começa a ficar ansioso quando vê um 0-0? Eu acho que o torcedor do Bahia está começando a entender o calendário e entendendo as prioridades do próprio Bahia. Porque nos últimos anos o Bahia tem disputado 2 competições simultâneas e entrou uma terceira logo em seguida. Ano passado foi assim. Ano retrasado, mais ainda, o Bahia começou a temporada com a equipe B mesmo, né? Fez um rodízio no início da temporada, mas deixou muitos jogadores rodarem o elenco. E eu acho que o torcedor vai entender que esse jogo fazia parte, ainda faz parte da preparação. Só para quem está assistindo ter uma ideia, o time do Bahia: Fernando, Matheus Silva, Ignácio, Everson e Mike, Luiz Fernando, Lepo e Filipinho, Marco Antônio, Júnior Brumado e Iago. Quer dizer, é um time basicamente ali, jogadores emergentes do Sub-20 e outros remanescentes do Sub-23.
o caso do Lepo, que chegou ano passado, né, o próprio Filipinho, que saiu do Sub-20 e passou um tempo no Sub-23 do ano passado. Alguns contratados, o caso do Matheus Silva, o Iago, os jogadores que estrearam hoje. O Júnior Brumado, que é um jogador que teve a oportunidade no início do ano passado com o Guto Ferreira. Então, é uma mescla que o Claudinho Prates colocou em campo, dando a possibilidade para o Enderson trabalhar um pouco mais a equipe principal. Foi exatamente o que o Bussi falou que o Vitória tem feito, né? Do Chamusca ter um pouco mais de tempo para trabalhar. A diferença é que o Bahia já fez um jogo, jogou no meio da semana pela Copa do Nordeste, mas um parêntese tem que ser feito porque o Bahia manteve uma base do ano passado. Então esses caras se conhecem, 70% da equipe que jogou no meio da semana jogou junto no ano passado. É diferente do Vitória, que está montando uma nova equipe, e o Chamusca, se jogasse no meio da semana ou no fim de semana passado, teria uma dificuldade maior, porque é uma equipe que está sendo montada. Resultado absolutamente normal, jogando na casa do adversário, com um time que, eu volto a repetir, é mais experiente e vinha treinando há mais tempo, mas fica aí as lições para o próprio Claudinho e o Enderson, para saber aí quais jogadores podem ser mais aproveitados, de repente o sistema de jogo, se é exatamente esse que vai dar continuidade. Acho que ficam algumas lições, mas não dá para classificar desempenho bom ou ruim. É o primeiro jogo da temporada desses jogadores que voltaram ao trabalho junto com o time profissional, quer dizer, não foi um tempo antes, né? Não começaram em dezembro, voltaram em janeiro e tem o mesmo tempo de preparação da equipe principal e conseguiram, se a gente for analisar um contexto de 9 rodadas, um bom resultado fora de casa. Claro que o torcedor do Bahia espera que o time vença quando enfrenta um adversário teoricamente menor, né? Na tradição são duas equipes grandes dentro do estadual, mas o Bahia é o maior vencedor do estadual, é o time que tem maior torcida, é o time que está na Série A, mas entendendo o contexto de uma equipe que está em preparação, não deixa de ser um bom resultado. Elton Serra, a atuação de Júnior Brumado. É um jogador que teve poucas oportunidades, 2 ou 3, teve uma cabeçada no primeiro tempo que ele acabou, o goleiro fez a defesa. Ele teve um lance também num rebote no segundo tempo que ele acabou desperdiçando. É um jogador que ano passado se colocou um peso muito grande nas costas dele. Ele começou a temporada como titular, a gente lembra que o Gilberto só chegou depois, o Hernandes saiu, foi negociado com o Grêmio, né? Acabou saindo para o Grêmio. E o Júnior Brumado, a 9 caiu nas costas dele, literalmente. E aí ele viveu essa responsabilidade, foi para a seleção brasileira, sub-20, e se criou uma expectativa muito grande em cima de um jogador que ainda está em formação. Então acho que a questão dele agora ter a possibilidade de jogar numa equipe sub-23, né, ter a possibilidade de jogar jogar o futebol profissional no Campeonato Baiano para recuperar a confiança. É um jogador que não chegou à toa à seleção brasileira de base. Mas, de fato, não fez uma boa partida, muito por conta dele querer mostrar para a torcida que ele é um jogador que pode ser importante. Se ele tirar esse peso das costas dele, ele pode render um pouco mais. Bussi, e aí? Esse peso, essa carga que termina, assim, existindo nos jogadores do Sub-23. Fala um pouquinho desse... A gente está falando do Júnior Brumado e você que está no comando de um time Sub-23, como trabalhar isso? No dia a dia, antes do jogo, como é que é esse trabalho para poder tirar essa carga, que muitas vezes é inevitável? Essa carga tem que ser tirada jogando. É a experiência que vai fazer com que esses atletas amadureçam. E aí tivemos atletas aí como Luan, Eronildo, Cedric, Bruno, todos os atletas que também entraram na Série A, em jogos da Série A, e agora começaram o ano, fizeram uma pré-temporada maior, conseguiram fazer um bom jogo contra o CSA fora, com torcida, com uma situação totalmente adversa. Não foram bem nesse jogo, mas controlaram o jogo também, vencendo o jogo até os 40 do segundo tempo. Como eu falei aqui anteriormente, foi importante para dar esse tempo maior para o profissional trabalhar, foi importante para a diretoria, para o Marcelo, tirar as conclusões de que atletas ele vai conseguir utilizar logo de imediato, que estão num nível físico melhor que os que estão trabalhando, por ter já
2 jogos, ter trabalhado mais tempo. A gente vê o Luan, a gente vê os 2 zagueiros, o Gabriel, o Bruno, tudo num nível bem alto de competitividade, de performance. Então ele vai conseguir tirar as conclusões dele e junto com os trabalhos que ele está fazendo com o grupo principal, juntar, que é o que vai acontecer a partir de segunda-feira, e aí conseguir mesclar uma equipe super competitiva para entrar nos campeonatos. Aí, Ana, o que eu falei do Júnior Brumado, que você perguntou, vale para o Heron também. Porque a gente lembra que ano passado o Vitória também sentiu dificuldades de encontrar uma referência e o Léo Ceará acabou entrando, fazendo 2 gols ali em 2 partidas consecutivas e se criou muita expectativa em cima de jogadores que eram da base, que poderiam suprir a ausência de jogadores tarimbados como André Lima, por exemplo, que não correspondeu, o próprio Maurício Cordeiro, que foi contratado e também não teve uma sequência. E eu acho que o Heron entrou nesse pacote também de, pô, a torcida espera muito de mim. É um jogador que na base faz muitos gols, é um jogador que na Copa São Paulo, nas 2 últimas edições, conseguiu ir muito bem no campeonato sub-20, nos campeonatos nacionais. Então, quando ele chega no profissional, ele sente esse peso também. E aquele jogo lá em Maceió, teve um lance que foi um cruzamento, que ele tentou fazer um gol dentro da pequena área, talvez ali faltasse um pouco mais de... Mesmo contra o Sport, no jogo da Série A, quando ele entrou, ele também teve uma oportunidade. Frente a frente com o esse goleiro. Próximo passo que eles têm que dar agora, de maturidade, de oportunidade, e as oportunidades apareceram já com esses 2 jogos, e agora é novamente se incorporar junto com o Marcelo e junto com o grupo principal, conseguir aí fazer um ano melhor. É porque o torcedor pede tanto o cara no time profissional, aí o cara perde 2 gols, aí já não serve mais, né? O Danilo passou por isso muito no Bahia, que surgiu uma geração no Bahia muito boa, né? Os torcedores pediam esse jogador no time principal. Eu lembro do Jajá, que chegou, que também entrou nessa mesma fogueira em 2004. E o cara entra e quer que resolva logo, né? E aí você perde 2 gols, e às vezes não vai bem numa partida, o torcedor já acha que não serve, que a base já tem que ser reformulada. Então, tem que evitar esses extremos nesse início de temporada, que é muito importante para o garoto também se desenvolver. Danilo, você que falou dessa transição, você agora como técnico, qual vai ser a sua metodologia, a sua filosofia, base, mesclar experiência com base? O que você já está convicto aí como metodologia aí agora que você está assumindo o Galícia? Na verdade, é uma experiência nova, né? A gente está adquirindo, eu estou procurando me aprofundar mais nas coisas, na parte teórica, para que na parte prática a gente venha conseguir botar tudo isso, né, dentro de campo. Mas a minha metodologia mesmo é dessa maneira mesmo. Eu gosto de atleta novo, porque, na verdade, como acabamos de falar, né? Eu tive a experiência nesse tempo do Bahia e passei por uma situação muito complicada, porque quando o Bahia não estava bem, então eles queriam achar uma solução para o Bahia levantar ou se erguer. Então você, quando entrava em uma partida, que você fazia uma diferença, que os torcedores viam uma qualidade em um certo jogador, então eles procuravam criar aquela responsabilidade. Mas tudo isso a gente foi adquirindo, a gente foi aprimorando, a gente foi tendo consciência que a gente ali naquele tempo era mais um atleta. Mas quando você passa a adquirir confiança, maturidade, jogando, porque você vai ter responsabilidade, você vai conseguir ter experiência, não só ouvindo, mas sim praticando. Mas hoje, graças a Deus, a minha filosofia hoje é de trabalhar com atletas de alto nível, que é o nosso objetivo, o sonho de qualquer treinador que está começando de um time pequeno hoje. Eu tenho sonhos, tenho objetivos de chegar ao mais alto que eu possa chegar, como eu fui como atleta, hoje como treinador. Mas eu gosto de trabalhar com atletas que procuram ser profissional, certo? Eu tive muitas sequelas mesmo no futebol por não ser irresponsável, mas sim por não ter muito objetivo do que eu queria, como tinha que ser um jogador de futebol. Então eu tive eu posso te explicar assim, muito sofrimento de ser mais profissional, que eu era mais para ser, até o tempo do Bahia mesmo, quando eu fui para o Internacional. Então hoje meus atletas, eu não quero que eles sofram o que eu sofri, porque com certeza as pessoas acham que um jogador de futebol é você jogar, entrar em um campo e depois se divertir. E hoje eu tenho consciência que um jogador de futebol, um atleta, é uma profissão. E quando você passa a encarar um atleta como um profissional de qualquer outra área,
o atleta só tem a ter objetividade, a ser feliz, a ter sucesso. E quem não quer hoje jogar em um clube, jogar em um grande clube e ser reconhecido, passar pelas ruas, passar por alguns lugares e ser reconhecido. Então, antes eu não tinha essa mentalidade. Hoje, graças a Deus, como treinador de futebol, eu penso nisso para meus atletas, é o que eu passo para eles, que eu vivi essa vida toda, que eles podem viver. Trabalhar essa maturidade é o grande segredo. Com né? certeza. Então, quando você tem a experiência por si mesmo, não por experiência por terceiro, você passa a ter mais convicção, você passa a ter uma realidade da sua vida. E o que eu passo para meus atletas hoje é que eles venham encarar isso com profissionalismo, com humildade, aproximando do porteiro ao presidente da melhor maneira possível. Porque hoje você entra em um clube, você tem que dar um bom dia ao porteiro. E quando você sai, você tem que dar um bom dia ao porteiro outra vez. Mas tem atletas do meu tempo que a gente não separava isso. A gente achava que, como você é atleta profissional, está em um time de alto nível, você se sente como o rei, entre aspas. Então, hoje, graças a Deus, eu passo para meus atletas que ele venha a ser mais competitivo, que ele venha a ser mais humilde, que ele venha encarar isso como um profissionalismo, que ele venha a ser profissional dentro e fora de campo, que é o mais importante. É o que você vê na Europa hoje. Você vê qualquer deslize que você tem na Europa, você é multado. E lá você paga com dinheiro. E aqui não, aqui você paga com outras coisas, né? Ou você é afastado do elenco, ou você vai emprestado para um time pequeno. E é isso que eu quero que eles não passem. Porque eles vão sair de um time pequeno, vão para um time grande, então com certeza eles já vão escolados para quando chegar lá, eles só ter sequência e ser mais feliz no futebol. E olha só, pessoal, o Bahia contratou mais um reforço para a temporada, o volante Douglas. Olha aí, o jogador começou a carreira no Fluminense e no ano passado foi para o Corinthians. Ele tem 22 anos, chega com empréstimo até o fim do ano. Elton Serra, e aí? Mais um jogador para disputar a posição nesse meio-campo do Bahia, né? Porque o Bahia renovou com o Nilton, já tinha renovado com o Flávio no fim do ano passado. Começou a temporada, pelo menos o time principal, com o Elton e o Gregory. E contratou também o Fernando, que é o irmão do Flávio, que está treinando aí já no Fazendão durante a semana, que também joga ali na função de segundo volante, de sair um pouco mais para o jogo, parecido até com a característica do irmão. Então chega mais um para disputar a posição. É um jogador que tem características de sair um pouco mais, né? Ele teve algumas oportunidades no Fluminense, mas não conseguiu se firmar. No Corinthians, poucas chances também. Começou a temporada, o Carille já praticamente colocou o seu elenco no Campeonato Paulista e deixou ele de fora, né? Um jogador que vem para contribuir muito com o Bahia. Mais um emprestado, né? Pelo Corinthians, já que o Guilherme também pertence ao Corinthians e está no Bahia por empréstimo. Um jogador que vem disputar a posição. Diria até que nesse time do Bahia, 3 vagas estão em aberto. E uma é essa do Elton, né? Ao lado do Gregory. Acho que do primeiro jogo, principalmente, dos jogadores que atuaram, o Arthur começa a ganhar espaço. O Elber vai ter que brigar a posição, acho que essa é a segunda posição. O Ramires está no Sub-23 e vai voltar, então a tendência é que volte a equipe titular. E tem a zaga com o Thiago, junto com o Lucas Fonseca, que ali também o Hernando chegou, tem também outro jogador, o Jackson, que terminou a temporada passada, o próprio Ignacio, que entrou muito bem no jogo de hoje. Eu acho que ele chega para brigar a posição nesse meio campo aí. Bom para o Anderson, né, que ganha mais uma boa opção. A gente continua daqui a pouco, a gente vai para uma rápida parada no Cartão Verde. Na volta, tem um empate rubro-negro no Barradão, fica aí, voltamos já. Lembrando, rapidinho, lembrando que tem interação, facebook.com/Cartão Verde BA, vai lá, deixa sua mensagem, seu comentário, a gente volta já. Estamos de volta, agradecer a participação de todo mundo aqui, Marcos Couto, Jorge Miranda, Júnior César, Ana Paula Guimarães, Maurício Santos, todo mundo aí participando aqui do Cartão Verde. Vou ler os recados. Deixa eu começar então com essa rodada aqui de perguntas. O Marcos pergunta o seguinte: 2 jogos, 2 empates seguidos. Pergunta para todos. 2 jogos, 2 empates seguidos para a dupla Bavi. O que esperar para o primeiro semestre de ambos? Bussi primeiro.
Dentro do nosso planejamento, correu como a gente havia planejado. Lógico, a gente queria a vitória nos 2 jogos, mas era colocar o Sub-23 para dar mais tempo profissional, como eu falei anteriormente, e para dar também uma visibilidade para os atletas do Sub-23, para que o Marcelo, a diretoria, consiga analisar e, junto com o grupo principal que está treinando, agora formar essa equipe que vai começar o Campeonato Baiano. Vou colocar você, Danilo, como comentarista de luxo. Fala aí, o que é que você achou desses 2 empates aí, desse início aí da dupla Bavi? Na verdade, o Marcelo Chamusca é particularmente um amigo meu, né? A gente cria expectativa, porque o Bahia e Vitória, quando entra em campo, a gente já espera uma vitória. E hoje não está acontecendo mais isso. A gente teve agora uma experiência aí do São Caetano com o Corinthians, lá na Arena do Corinthians, o jogo acabou 1-1. A gente fica feliz porque os times pequenos estão fazendo um papel maravilhoso, estão tendo condições, hoje fora de campo, né? E dentro de campo eles estão conseguindo os objetivos dele, estão botando tudo isso em prática. Mas para torcedores, eu como torcedor hoje do Bahia, torcedor do Vitória, a gente fica feliz e saber que o nosso futebol baiano está evoluindo e estamos conseguindo os nossos objetivos. Elton, no início do programa você já falou um pouco sobre o que esperar, que no momento é um momento precoce para analisar. Então eu vou te passar a pergunta aqui. O Careca do Café, que está sempre ligado aqui no Cartão Verde, obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. Ele falou o seguinte: sem ficar em cima do muro, Elton Serra, quem é o favorito para conquistar o Campeonato Baiano? Careca do Café de Itapuã, do grupo Ser Bahia Diferente. O favorito a conquistar o título baiano é o Bahia. O Bahia hoje manteve a base do ano passado. O Bahia está na Série A e tem um investimento maior. É só ver o que a gente falou no bloco anterior, das opções que tem o Henderson. Agora, favoritismo não entra em campo, né? Favoritismo o Vitória tinha em 2011 e perdeu para o Bahia de Feira. Favoritismo o Bahia tinha há 2 anos que tinha um regulamento, o Vitória foi campeão. Então, ano passado, por exemplo, o Vitória era favorito e o Bahia foi campeão. O Bahia conseguiu reverter uma vantagem do Vitória dentro do campeonato estadual. Favoritismo não entra em campo. Agora, se a gente for analisar trabalho, né, o técnico é o mesmo do ano passado. A base do elenco mantida. Mais investimento para 2019. Com um adversário que caiu para a segunda divisão e está em processo de reformulação, é lógico que você, na teoria, vai colocar o Bahia como favorito. Mas volto a repetir, dentro de campo a história é totalmente diferente. E aí as coisas se igualam lá dentro, né? Teve um jogador que eu não me lembro agora, acho que foi quando foi apresentado no Corinthians, que disse, o Flamengo fez um grande investimento, o Palmeiras fez um grande investimento, mas o negócio se decide lá dentro. A gente pode ser campeão contra essas equipes. Então, na teoria, no papel, o Bahia, por tudo isso que eu falei, tem um favoritismo, mas isso não significa taça na mão, senão não precisa ter campeonato, né? Entrega a taça logo e acabou o campeonato e começa o brasileiro. Rodrigo pergunta para o Bursi o seguinte: no final do ano passado, você assumiu por 5 jogos com a promessa da diretoria que seria efetivado no cargo caso acontecesse o pior. Mas não foi o que aconteceu. Essa quebra de palavra incomodou? Não, na verdade não aconteceu essa promessa. Acho que é mais pela coletiva que ele falou, que o técnico seria Bursi, esse resto do campeonato. O combinado e o que foi feito o contrato foi até o final do ano. Esse era o que estava acordado com a diretoria. Não tinha nenhuma promessa para o ano seguinte, independente se permanecesse ou caísse, não havia essa promessa. E de qualquer forma, em 2019 está você aí, com Sub-23, Copa do Nordeste. Aí... Isso, a gente está dando todo o apoio ao Marcelo, lado a lado, tentando ajudar no que a gente pode e, em conjunto, tirar o Vitória, fazer um ano melhor. Isso aí. Olha só, o Vitória empatou o segundo jogo na temporada, ontem o Rubro Negro ficou no 1-1 com o Motoclube. Acompanhe na reportagem de Adson Monteiro. Um público pequeno no Barradão na estreia do Vitória em casa na temporada. A bola rola com a equipe Sub-23 rubro-negra, buscando o primeiro triunfo na Copa do Nordeste sobre o Motoclube. Já acomodado nas arquibancadas, o torcedor vê Lucas ser derrubado na área. Pênalti. Nixon cobra e abre o placar, 1-0. Matheus tenta estragar a festa, mas erra feio. O Motoclube chega em dose dupla, com Evandro Russo de falta
e Lucas Dias pelo alto. Mas é Jamerson de longe que assusta Rodolfo. Os visitantes não deixam por menos. Márcio Diogo cabeceia na trave para sorte de Kaique. Agora o goleiro rubro-negro tira com os olhos o chute de Júnior Arcanjo, 1 minuto depois. O técnico João Bursi volta do intervalo com Paulo Vitor no lugar de Ebert. O jogo recomeça com muitos erros dos dois lados. São 14 minutos de lentidão para testar a paciência do torcedor. O primeiro chute a gol sai apenas aos 15 minutos com Matheus. Já o Motoclube somente aos 16 minutos da finalização de Diego Renan, que Kaique tira de qualquer jeito. Os maranhenses desperdiçam outra grande chance de empatar. Lucas Huck, mano a mano, perde. Depois o mesmo Huck bate forte e o juizão marca a mão na área. Os jogadores do Vitória reclamam de bola na coxa de Bruno Bispo, que recebe o segundo amarelo e termina expulso por reclamação. O capitão Márcio Diogo vai para a bola e deixa tudo igual. 1-1. O Motoclube cresce no final e só não vira porque Kaique evita ao menos 2 gols do adversário. Heron, nos acréscimos, ainda perde esse gol incrível debaixo do travessão. Final, 1 Vitória, 1 Motoclube. Com o resultado, o Vitória chega ao segundo empate em 2 partidas na competição. O time volta a jogar aqui na Toca quinta-feira pela estreia do Campeonato Baiano diante do Xará da Conquista. Jogo pela Copa do Nordeste somente no dia 3 de fevereiro, no primeiro clássico Bavi do ano. O Bussi estava prestando atenção para ver se foi pênalti, se não foi pênalti, já analisando ali alguns lances com um olhar diferente, né, Bussi, do jogo. Eu estava comentando aqui, eu não havia visto ainda o lance, se havia sido pênalti, tanto do nosso lado como do deles. O nosso foi, a imagem comprovou, e o do deles também comprovou que não foi. A bola pegou no joelho do Bruno, ele já havia falado no vestiário e acabou que se confirmou. Aí tem uma pergunta aqui, o torcedor fica um pouco ansioso para saber sobre o time. O Júnior César, Júnior, obrigado aí pela mensagem. O pessoal manda aí para o facebook.com/cartãoverdeba. Júnior Dias Dávila, será que no próximo jogo o Chamusca vai entrar com os considerados titular? Porque o próximo jogo é contra o Bahia, Copa do Nordeste. Aí o pessoal já fica preocupado com o Bavi, né? O Kaique foi perguntado foi perguntado ontem nesse assunto e disse, olha, tem mais 2 jogos até lá, né? Os jogos do estadual para poder saber. Agora, a tendência é que sim, né? Porque você vai ter o Chamusca já vai ter um tempo suficiente para poder também, ele precisa colocar o time em campo para poder ver essa equipe jogar uma partida para valer. Então acho que isso vai acontecer antes do Bavi. Mas sua opinião, Elton, como é que deve ser esse time aí do Bahia, do Vitória para o Bavi? São 2 semanas ainda. 2 semanas hoje no calendário de futebol brasileiro é muito tempo, porque você tem ali 4 partidas que você pode fazer. Tem esse jogo no meio de semana pela Copa, pelo Campeonato Baiano. Depois tem Campeonato Baiano de novo, Copa do Nordeste. Então, o Bahia vai jogar ainda pela Copa do Nordeste contra o Santa Cruz. Vai depender muito do que acontecer essa semana, né? São 2 partidas aí para ter uma semana pensando no Bavi. A tendência é que vai a equipe principal, né? Até porque o Vitória já fez essas 2 partidas com a equipe sub-23. Pode ser que a equipe sub-23 vá para o estadual e aí a equipe principal jogue as partidas da Copa do Nordeste. Ainda muito cedo, né? Eu acho que a avaliação vai ser, como o Chamusca até falou há 2 semanas, isso vai ser feito jogo a jogo, né? Para olhar o planejamento da semana, olhar a tabela do campeonato, olhar logística, tudo isso vai influenciar para que o Vitória faça o melhor trabalho possível. No meu feeling, eu acredito que o Vitória vai jogar com sua equipe principal, o Bavi, que é o primeiro grande teste, inclusive, do próprio Vitória na temporada. O Vitória que vai ter uma temporada difícil, né? Então, acho que o Bavi deve ser que tem aí os novos contratados, o Chamusca, para um jogo que vai ser muito importante para o Vitória
perceber em que nível está nesse início de temporada, pensando em 2019 como um todo. Daqui a pouco a gente volta a falar de Campeonato Baiano da primeira divisão, aproveitar que o Danilo está aqui para falar sobre os adversários na Série B do Campeonato Baiano, porque o desafio é o acesso. Como é que tem sido para você se preparar diante de adversários pouco conhecidos, você que está chegando aí nessa nova missão como treinador, como é que tem sido esse momento para você pensar na temporada e com essa missão de fazer com que o Galícia volte aí à primeira divisão? Na verdade, nós primeiramente temos que pensar no Galícia, porque a gente pode agregar para que a gente venha conseguir as nossas metas. Mas o nosso primeiro jogo é dia 10 de março contra o Olímpia, uma equipe que está crescendo aí no futebol baiano, né? Tem uma divisão de base boa, onde tem vários investidores, mas a gente está procurando fazer o nosso papel, a gente está trabalhando da melhor maneira possível para que no Campeonato Baiano da segunda divisão a gente não venha a ser surpreendido por nada. Então hoje, graças a Deus, o Galícia está trabalhando da melhor maneira possível. Então a gente está pensando como a gente pode alcançar os nossos objetivos e conseguir as nossas vitórias. Então, dentro de campo, a gente vai procurar fazer isso, mas junto com a diretoria extracampo, a gente está tendo esse elo para que a gente venha conseguir essa meta e o nosso objetivo. Qual tem sido o seu desafio, Danilo, agora como treinador? Seu maior desafio, assim, que está dentro da sua rotina? O Bussi aqui já bateu muito papo com a gente para falar de como tem sido o trabalho dele. Conta você um pouquinho de como é que tem sido para você essa novidade. Qual tem sido o seu maior desafio, assim, no dia a dia, na rotina de treinador? Na verdade, eu ainda tive proposta recentemente para jogar o Campeonato Gaúcho. E conversando com minha esposa, né? Eu perguntei a ela se ela queria que eu voltasse a jogar, como o Manolo, com a pessoa da Cossipa, me fez esse convite também como ser treinador. E a gente em casa conversando, ela achou que era melhor eu ser treinador, até por ficar aqui perto dela mesmo. Mas é gostoso, é um clima legal, é um clima bom, porque você entra no campo, você vê aqueles atletas, você vê o pessoal se aproximando de você. E hoje o reconhecimento não é nem como treinador, é como ex-jogador do Bahia. Então, quando vão gente para lá, vai gente para lá para ver os treinos, o pessoal fala, hoje o seu treinador é Danilo Gomes, seu treinador ele aí jogou no Bahia, jogou no Inter, jogou no México, jogou no Japão. Então a gente fica feliz e sendo reconhecido como a gente era jogador. Mas hoje eu quero ser reconhecido pelo Galícia, onde está abrindo as portas para mim, onde me deu essa oportunidade para que a gente venha praticar o nosso papel como treinador e conseguir essa meta maravilhosa aí, que é o sonho de todos, né? É conseguir botar o Galícia novamente na primeira divisão e que ele venha se manter aí pro resto da vida. O interessante falou que vai estrear contra o Olímpia, né? O Olímpia que é o clube do Anderson Talisca, quer dizer, dois personagens aí ligados à base do Bahia, que jogaram na equipe profissional na primeira rodada, o Galícia e o Olímpia, né? O Galícia que é o time mais tradicional dessa Série B, é o único campeão estadual nessa Série B, né? E tem essa responsabilidade maior até por conta disso, porque tem o PFC Cajazeiras, que vem em 2 decisões, né? Mas no restante, equipes novas que estão sendo montadas, o próprio Olímpia, né? O Unib, que também montou uma equipe para disputar a competição, né? O Atlanta, né? Que é o Atlanta que vai jogar, né? Que é do sudoeste do estado. Então, tem a Canaã também que vai jogar. Então, o Galícia é o time mais tradicional dessa competição de 6 clubes e tem essa responsabilidade boa aí, que acaba sendo, os holofotes vão todos para o Galícia nessa segunda divisão, por ser a equipe mais tradicional. A gente vai para o último bloco, minha gente, então manda mensagem aí para o Cartão Verde, para o Facebook da gente, para a gente fazer essa última rodada aí de comentários, perguntas para os nossos convidados, para Elton. Na volta, é hora de relembrar histórias desses 20 anos de Cartão Verde, tem a ver com um convidado nosso aqui, hein? Então fica aí que a gente volta já. Cartão Verde de volta, vou para o Facebook ler os recados. Olha só, é o seguinte, Elton Serra, vou passar essas perguntas para você, porque o Daniel Santos, Daniel, obrigada aí pela mensagem, tá bom? Elton, você acha que o Bahia precisa de mais um centroavante? Eu cheguei até a passar essa pergunta para Elton no intervalo. Fiz, Elton, mais um centroavante, já tem o Gilberto, né? O Júnior Brumado, né? Aí ele, sabe o que é, Ana?
é o quê, Elton? A expectativa por Fernandão. O Bahia anunciou o Fernando essa semana, que é o irmão do Flávio, e o torcedor ficou louco, né? Achou que era o Fernandão. Mas é um jogador que está no radar do Bahia. O Bahia precisa de dizer que precisar mesmo para o time titular, não, né? Mas é bom você ter opções para 5 competições, né? Eu acho que tem mostrado o futebol brasileiro que quanto mais boas opções você tem, mais chances de sucesso você terá. Então, acho que um bom centroavante caberia bem, sim. Mais uma rapidinho. Já me disseram assim, não, mais uma não. Mas é rapidinho. Luiz, obrigada aí pelo carinho aqui da sua mensagem. Mendonça, pode aparecer no Bahia? Explica essa história, por que surgiu esse nome de Mendonça na temporada aí. O Moisés publicou numa rede social. O Moisés publicou na rede social que estava voltando ao Bahia, ele já foi anunciado, o lateral esquerdo. E o Mendonça comentou na foto do Moisés dizendo que eles estariam juntos em breve. Quer dizer, deixou aí a entender que ele pode estar retornando ao Bahia. E existe sim o interesse, né, das duas partes em que ele retorne para o Bahia. E Leandro Santos, aí o Elton respondeu sobre o Fernandão. Leandro Santos, que está ligado lá na cidade de Coração de Maria, zona rural da Fazenda Cordeiro Mendonça. E um abraço aí para a região, tá bom? E olha só, como você já sabe, hoje é dia de relembrar uma história que marcou esses 20 anos de programa. O quadro Memória Cartão Verde traz agora um momento importante na carreira de um dos nossos convidados de hoje. Danilo Gomes saiu do Bahia para jogar no Internacional e a gente vai rever como é que foi essa despedida dele do tricolor. A alegria parece a de um reencontro, mas a família está prestes a uma despedida. Se é orgulho dos pais com um filho famoso, mágoas não faltam sobre as críticas sofridas pelo jogador. A mágoa é que você, quando pega nos jornais, algumas pessoas que fazem um comentário, aí dizendo certas coisas que não é nada daquilo. Não importamos o que fizesse a crítica, mas que a crítica fosse verdadeira. Dentro do campo, como todo mundo viu, ocorreu as indisciplinas que são normais em todos os jogos, em maioria dos jogadores. O que me deixa magoada foi, como eu já lhe disse, as críticas assim excessivas extracampo, quer dizer, um perfil do que o Danilo não é. Em campo, Danilo foi personagem de lances importantes para o Bahia. De outros momentos, não tão brilhantes assim. Um currículo com momentos em alta e baixa e que ganhou um novo item, dado por parte da torcida. Danilo foi acusado de ser boêmio, além do destemperamento nas partidas de futebol. Eu fiquei chateado muito e às vezes eu não procurava escutar calado, ficava resmungando, ficava criticando também, né? Em relação à bebida, a ficar andando em pagode, nunca bebi na minha vida, não adianta mentir pra você, porque se eu estiver mentindo pra você, estou mentindo pra Deus, mas gosto de pagode, gosto de ficar no carro escutando pagode, em casa, se puder ir no show, horário de folga, eu vou, sem dúvida nenhuma, mas não na situação que a gente estava, difícil, eu estava indo pra pagode. A perseguição da torcida e as críticas sobre o futebol apresentado nas últimas partidas teriam uma explicação dada pelos familiares do jogador. É um rótulo, uma coisa, uma carga que não pode dar a um só jogador. A carga que veio em cima de Danilo foi muito forte. Danilo tem que resolver, Danilo tem que fazer, e isso prejudica, porque o jogador entra em campo com estado de nervo muito à flor da pele. E aí, às vezes, prejudica a ele e ao próprio clube. Desta vez, Danilo vai vestir outra camisa, a do Internacional de Porto Alegre, até janeiro do ano que vem. Nos últimos momentos antes do embarque, a companhia dos pais, conselheiros inseparáveis, que vão ficar em Salvador, na torcida. Desta vez, que o filho deixe na Bahia as atitudes que ofuscaram a carreira e consiga brilhar no novo desafio profissional. Que ele sempre tenha calma, sempre procure fazer o que ele não fez no Bahia. Procurar ajudar o Internacional e criar aquela fama de boa pessoa, apesar de não ter uma má fama. Tudo isso, como vem se falando, como eu acabei de falar a você. Esperamos que tudo corra bem lá, como ocorreu no Bahia, né? Eu sei o potencial de Danilo, ele vai crescendo, ele vai melhorando, ele vai abrilhantando, ele vai ver agora que os erros que ele cometeu não vai ser repetido, né? Procurar agora fazer tudo que o Internacional fez pela minha pessoa, que eu venho agora dar essa recompensa fundamental para que a gente venha ser feliz, venha ter sucesso, venha ter bastante felicidade lá no Inter.
Tá aí, Danilo, bastante emocionado. Eu também tô, porque eu sei que foi porque você viu seu pai na reportagem que você perdeu há 3 anos, 2 anos? 4 anos. 4 anos, então assim, uma emoção muito forte, né, Danilo? Na verdade, só tenho que agradecer a Deus mesmo. Hoje eu fico triste por meu pai não se fazer presente. Uma pessoa que me deu bastante apoio por muita luta que nós passamos, muita necessidade, passamos muita dificuldade mesmo. Meu pai era caminhoneiro e chegou a trabalhar na Limpurb, onde eu pegava carona com ele para ir até o Vitória. Mas graças a Deus, Deus me abençoou, a vida mudou. Agradeço hoje muito a minha esposa também, que está comigo durante os 15 anos, onde vem me acompanhando nessas caminhadas, nessas lutas e vitórias. Mas graças a Deus, nada aconteceria se não fosse o Bahia. Onde eu passei 10 anos no Vitória, mas onde eu fui feliz, onde eu conheci o futebol, onde eu saí para ganhar dinheiro, para ser feliz, para ser uma pessoa reconhecida, para ser uma pessoa famosa, foi através do Bahia mesmo. E essas imagens do Bahia eu me emociono muito, mas é uma perca, né? Pode acontecer com qualquer ser humano. E eu perdi meu pai, onde eu vejo bastante foto dele em minha casa, e aí tá minha mãe, meu irmão, meu pai, né? Esse momento maravilhoso, mas é a vida que segue, né? Tem que pensar hoje no Galícia, onde a gente está começando uma nova vida, uma nova caminhada, para que a gente venha ter os mesmos sucessos que nós tivemos no Bahia, no Internacional e em outros clubes maravilhosos que nós passamos. E para quem acredita, Danilo, onde ele estiver, ele está orgulhoso de você. Obrigado pela palavra. E agora é só se apegar mesmo, né? A nossa família, o que resta aqui, né? É mãe, é irmãos, é filhos, é minha esposa que está comigo constantemente, e agora está lá na pizzaria, me ajudando. Hoje eu estou aqui, né, nesse programa, e ela está lá na pizzaria com meu filho. Eu abri uma pizzaria hoje, DG10, né? Danilo Gomes 10, que era a camisa que eu jogava no Bahia, no Internacional. Um abraço, minha esposa Paula, te amo muito. Estou chegando aí para a gente preparar essa pizza maravilhosa, para que a gente venha vender bastante aí, né? Mas a gente fica grato e feliz por tudo isso que nós passamos. E hoje é uma nova vida, né? Uma nova caminhada, uma nova trajetória, onde vários atletas não têm consciência, não têm estrutura. Porque quando você é uma pessoa que você joga bola, o professor está aqui, sabe? E você joga bola, que você é uma pessoa famosa, que você ganha milhões, foi o meu caso, e você tem uma caída, tem pessoas que vai para as drogas, tem pessoas que entram em depressão, tem pessoas que fazem loucura. Mas graças a Deus, minha esposa ali, sempre do meu lado, minha mãe, meus irmãos, onde é o meu alicerce ali, né? Minha fortaleza, abaixo de Deus. E hoje, graças a Deus, a gente está procurando aprimorar de qualquer maneira ou de outra maneira para que a gente venha ser feliz, tanto fora de campo como dentro de campo. Eu vou aproveitar esse momento em família, mãe, beijo. Minha mãe assiste o programa todos os domingos e hoje é aniversário dela. Te amo muito, viu? Então não podia deixar de aproveitar esse momento para dar esse recado. A gente está na reta final aqui do Cartão Verde. Deixa eu agradecer o Bursi pela presença aqui, para poder falar um pouquinho aí da preparação, dos jogos, sempre muito disponível. Obrigada, viu, Bursi? Volte sempre. Eu que agradeço o convite aqui. Muito feliz sempre de estar participando com vocês aqui. Sucesso ao Danilo nesse novo desafio aí, que tenha muita alegria nessa nova Se prepara para ter cabelo branco, Danilo, viu? Exatamente. Você vai ter, aqui já tem, ó. Sucesso, viu? Obrigadão, professor. Vamos lá. Um abraço. Danilo, muito obrigada e sucesso na sua nova jornada aí. E portas abertas aqui para você no Cartão Verde. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui participando com essas pessoas maravilhosas junto com você. Mas quero deixar o seguinte, viu? Nunca bebi na minha vida e infelizmente a gente é rotulado por uma coisa que a gente não faz. Mas graças a Deus, Deus sabe de todas as coisas. Quero mandar um abraço também para Eugênio aí, Alex do Manchester lá das Barreiras. Um abraço para todos os amigos. Se eu puder falar o nome de todos aqui, o programa vai acabar, a gente não vai conseguir falar. Mas que pessoas que estão pensando e estão junto conosco, né? Com a minha família e com Galícia, um abraço para todos aí. Elton, durante a semana tem Elton Serra no TV Esporte, meio-dia ao vivo aí, com os comentários da preparação de Bahia e Vitória, futebol do interior e muito mais, né, Elton? Pois é, 10 segundinhos. Quando eu estava começando, eu cobri o Bahia. O Danilo voltou a jogar no Bahia em 2007.
né, cabeludo e tal. E tudo isso que ele está falando é verdade. Aí é uma fama que foi criada, mas um cara que trabalhava, um cara que buscava seu espaço e não à toa voltou para o Bahia e reconhecido pela torcida. Um abraço a todos, boa sorte aí aos nossos convidados nessa temporada. A gente se encontra aí durante a semana no TV Esporte, no Cartão Verde. Cartão Verde fica por aqui. Amanhã, nosso encontro é no TV Esporte, meio-dia. Espero você. Bom finalzinho de domingo. Tchau.